Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Pastor é de Deus aqui falando diretamente do estado do Rio de Janeiro, ao vivo na Rádio Gospel 1000 e também na Rádio 93 FM, todos os domingos às 5h15 da manhã, o nosso horário na maior rádio da América Latina. Eu estou falando da 93 FM. O nosso propósito aqui é levar para você e trazer bênção para que você esteja atento a ouvir o que Deus quer falar e a ouvir o que o Senhor tem projetado para nossas vidas. O nosso conteúdo aqui no qual é trazer a faculdade espiritual. E hoje eu quero falar da pior heresia, que é usar Deus para ganhar dinheiro. Eu quero dizer para você que isso é algo totalmente impuro. É totalmente impuro. Por que impuro? Porque as pessoas se aproveitam, daqueles menos favorecidos que gosta de suas músicas, que gosta de suas pregações e aproveita e vende. Eu quero dizer que a pior prostituição gospel é essa, aonde as pessoas ela vai para a Bíblia e diz que o obreiro é digno do seu salário. Quando a Bíblia ela fala isso, está falando de alimento, não está falando de valor financeiro, dinheiro, claro que não. E é terrível ver isso. Por isso que a nossa programação é uma programação objetiva. A pior heresia realmente é colocar na boca de Deus algo que ele jamais disse. E muitos artistas gospel estão fazendo isso. Nós temos um louvor chamado Qual Foi o Cachê que Deus Cobrou a Você? Que Deus nos deu esse louvor e você precisa ouvir esse louvor. Esse louvor é a pura verdade. É tão provável que quando eu sou convidado a ir pregar nas igrejas ou adorar ao Senhor e louvo essa canção, as pessoas realmente dizem assim: pastor é de Deus, essa canção era para o mundo inteiro ouvir e tirar suas conclusões. Em síntese, usar Deus para ganhar poder, para impor-se sobre os outros, aquilo que você deseja para você, quando isso acontece, deve-se denunciar. É por isso que nós estamos aqui. Então, esta é uma reflexão dos mestres, da ordem dos pregadores, que muitas vezes, nós temos que cobrar cachê, nós temos que realmente... Mas eu estava vendo aqui uma banda aí falando que eles ganharam muito dinheiro, muito dinheiro, e foram embora aí para os Estados Unidos e deixaram aí nas mãos das famílias. As famílias destruíram tudo que eles tinham, estavam aí reclamando porque destruíram tudo, deixaram os impostos grandíssimos, Mas isso, irmão, é consequência da ganância e é consequência do que eu falo de prostituição gospel. Ok? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que precisa ser mudado o seu conceito religioso, se você é um religioso. Porque Jesus nunca foi religioso. O nosso intuito aqui é trazer conhecimento e sabedoria para que você esteja atento. Enviados a pregar o evangelho são missionários. Missionários não cobram, Missionário recebe aquele valor que é dado de bom agrado. O missionário ele tem que ter uma estadia, ele tem que ter uma alimentação. Não precisa ser nada luxuoso, não precisa ser pena de ganso, não precisa ter ar-condicionado, não precisa nada disso. Claro que nós temos que ter o melhor dessa terra, mas quando eu falo isso, essa expressão, eu falo sem exigência. O tema do Congresso Missionário, que iniciou no início do mundo, é um trabalho que era árduo, irmão, até hoje, E eu quero que você entenda de uma vez por toda que fazer missões é diferente de ser artista. Então, para você ter ideia, o sentido é converter-se em uma família de pregação e dar o desejo à igreja de ser esta família. Isto tem sentido. Aí sim, somos uma só família, mas para isso é para quem tem realmente a sabedoria e o conhecimento. Você assinalou hoje que é muito difícil propor as mensagens cristãs como uma boa notícia. Por quê? Deixa eu falar. Porque, na realidade, a linguagem das culturas modernas ela está muito distante da linguagem da fé. Como estamos habituados no momento,
Nós falamos da gratuidade, da gratidão, do receber, né? E na cultura moderna fala-se mais em tomar das pessoas, comprar, né? Os gastos do dinheiro. A linguagem não é a mesma dos apóstolos, irmão, é totalmente diferente. Mas quando há dois idiomas diferentes, é muito importante fazê-los dialogar para atingir uma linguagem comum. Mas para isso, o encontro é fundamental. Está em reunião, está em pauta, colocando as coisas que agradam a Deus. O encontro ele exige o quê? Dos cristãos darem-se conta do que realmente a palavra diz. É para todos. Então facilmente nós temos essa ideia de fazer aquilo que a gente gosta. Fala em sofrimento, eu cito Jó como sofrimento, cito Jó como algo maravilhoso, que o diabo mesmo quis testar Jó. E Deus deixou. Mas o final qual foi? Jó provou que era íntegro. Então tem muitas pessoas que louvam, pregam, mas não vivem o que louvam, o que pregam. Estão no altar fazendo aquilo que ele acha que é para ele. Eu pensava que todos o conheciam. A cultura cristã ela deve seguir pelos caminhos da humildade para escutá-la. Não no caminho da riqueza, no caminho da mentira, no caminho do artista, né? Não. Jesus, ele desceu, irmão. Ele desceu para viver uma vida natural, uma vida de humilhação, uma vida de renúncia. Ele é Deus, é dono de tudo, ele não precisava de nada. Ele não precisa de nada, mas ele desceu. A crise da vida religiosa na atualidade, ela surge de certa capacidade de dialogar com estas diferenças de linguagem. Infelizmente, existem muitas razões para esta crise hoje que nós vivemos. A verdadeira crise da vida religiosa é colocada e colocar o mundo em crise. Essa é a missão. Não quer dizer fazer desordens, mas dizer ao mundo que aquilo que parece estar muito bem organizado, talvez pudesse ser ordenado de maneira diferente. A propriedade e as relações, a fraternidade, a inclusão, de todos num só sentido. Qual sentido? A fé, o evangelismo, o ganhar alma para o reino de Deus. Essa é a maior riqueza que um crente deve buscar. Infelizmente, nós vemos aí vários artistas gospel falido, quebrado, passando fome. Por quê? Inverteram a palavra. Então a crise da vida religiosa hoje, ela está presente. Já não sabemos mais como fazer, porque muitas vezes a pessoa, quando inicia seu ministério, ela pede, pelo amor de Deus, uma oportunidade para cantar ou para pregar naquela igreja. Mas quando ela alcança, né, um sucesso, vamos falar assim, ela já não é mais a mesma. Ela usa as mesmas características de quem está no mundo. Então, neste momento, nós pensamos mais em nossas estruturas. Como é que eu vou andar de carro novo? Como é que eu vou comprar minha mansão? Eu estava olhando uma reportagem, até meu pastor estava falando, que ele nem acreditou, mas ele viu a reportagem. O pastor, ele tinha um salário por mês de 200 mil reais. Você tem noção que é tirar 200 mil reais todo mês? A esposa, 80 mil. O genro, 120 mil. Me diz uma coisa, tá certo, irmão? Está servindo a Deus? Claro que não. Então, em nossas organizações, no sistema que eles de sistema, devemos pensar mais de forma sistemática. A vida religiosa é uma escolha interior da pessoa, mas também é uma escolha coletiva, uma escolha pública. E esta escolha ela serve para entrar em diálogo com o mundo, não para ser escondida, para colocar o mundo em crise, como nós vemos aí hoje. A crise na vida religiosa é vista apenas na diminuição de vocações, ou existem outros elementos que devemos e devem ser levados em conta.
Qual a visão melhor que você tem que entender? Eu quero dizer que para mim o mais importante é evitar a crise de se fechar ao diálogo. As vocações, elas são variáveis. Tivemos muitos fiéis, poucos fiéis, um pouco mais, um pouco menos. Não importa. A Bíblia, ela diz, irmão, que não se deve contar, que os números não são importantes. A crise da vida religiosa se daria também se na Igreja Católica não se pudesse entender, né, que a vida religiosa é um serviço específico e não uma reserva de potencialidade. Um sinal específico, vamos falar assim, preste atenção, um sinal específico e não uma reserva de potencialidade que precisa mudar. As pessoas precisam crescer espiritualmente. Os dominicanos, eles aderiram, né, o crescimento ao desafio proposto pelas atitudes que regem. Então hoje o que nós vemos hoje é comércios. Nós vemos hoje realmente é comércio e não as pessoas servindo a Deus de coração. Então neste mundo do dinheiro, viaja ao mundo inteiro com muita facilidade. Não, eu só vou pregar, eu só vou adorar se tiver dinheiro. As pessoas elas não querem pregar por servir a Deus de corpo e alma. É muito fácil fazer esta comparação. Existem muitos irmãos dominicanos cujas famílias são imigrantes ou diretamente refugiadas. Por exemplo, na República Centro-Africana, para eles, as realidades dos religiados não é dos outros. Os que sofrem dificuldade têm um destino comum conosco. Eu costumo dizer, eu conheço algumas pessoas da África que são fiéis verdadeiros. Eles fazem cultos de 12 horas sem parar debaixo de uma árvore. Não tem ar-condicionado, não tem água de primeira qualidade, não tem água gelada, não tem ventilador, mas estão ali fazendo a vontade de Deus. E muitos reclamam, está na igreja com ar-condicionado, cafezinho, biscoito. Estão reclamando um culto de 1 hora, 2 horas no máximo. Então a situação hoje é muito diferenciada, irmão. Há 800 anos, vamos falar assim, nós vimos tanta heresia até agora. Não se usa facilmente esse termo, mas devemos esclarecer que as heresias é colocada em algo absurdamente. Qual é hoje a heresia que mais nos preocupa? A pior heresia é usar Deus para exercer poder sobre os outros. Isso é uma tentação de todos e é a tentação mais importante que Jesus queria combater. Não se pode usar Deus, irmão. Muita gente, Deus disse isso, Deus está falando isso aqui. Deus me disse que se você não fizer isso, vai ter isso. Isso é terrorismo. É terrorismo que assassina em nome de Deus. É terrorismo que traz uma ilusão que as pessoas caem de uma maneira terrível e ficam escravos da mentira. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as formas que usam Deus para justificar um poder humano sobre os outros seres humanos, existem muitas maneiras de fazer isso. O terrorismo com armas é uma delas. Mas também a ideologia do liberalismo absoluto, dizendo que não existe outro sistema possível para a nossa sociedade. Infelizmente, é um povo doente, um povo que vive totalmente escravizado pela mentira e pelo ego. Eu quero dizer para você que aos 800 anos da presença da ordem dominicana, um artigo, ele foi posto, num passado que traz hoje um vício inerente, mas o nosso conteúdo aqui no Quai e aqui na Rádio Gospel 1000 é trazer para você o conhecimento
e a sabedoria, para que você não entre em engodo de Satanás. Fique aqui o meu carinho, bom dia aqui a Camila. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Que você cresça espiritualmente, que você busque cada vez a presença do Senhor. Que a tua vida seja replantada na presença do Altíssimo, porque Jesus te ama e Ele tem algo para você. Mude seus conceitos e eu tenho certeza que algo novo vai acontecer na sua vida. Que Deus abençoe. Meu carinho, meu abraço. Você quer seguir o Pastor É de Deus? Só me procurar. É de Deus. Vai lá no YouTube, você vai ver pregações, estudo objetivo que nós trazemos aqui no Quai e na Rádio Gospel 1000, que é o nosso conteúdo. É transformar a vida através da realidade, através da palavra, através da verdade, que é a palavra de Deus. Eu não sou crente. Crente até o diabo é. Eu sou um servo de Deus que traz para você o ensinamento e dividindo. Eu não gosto de religião. Religião não entra no céu. Não é placa nem rótulo de igreja que vai entrar no céu. No céu só entra quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu quero orar por você. Pai da glória eterna e soberano, obrigado a Deus por essa manhã, essa tarde, essa noite. Entra com tua mão sobre essa pessoa que está me ouvindo agora, de qualquer lugar ou nação que estiver me ouvindo. Que a graça estendida sobre ela, sobre a sua família, sua casa, seus projetos, e que haja manifestação do poder do Espírito Santo na vida dela, tirando todo empecilho, toda idolatria, tudo aquilo que desagrada a ti, caia por terra em nome de Jesus. Que ela encontre um Deus verdadeiro, o Deus vivo, que muda, que transforma, que renova. Que assim seja. Fique na paz, porque é de Deus.